Pare tudo o que você está fazendo agora. Interrompa o fluxo de seus pensamentos porque, quer você tenha consciência disso ou não, certas atitudes que você carrega como uma segunda pele estão, neste exato momento, fazendo você parecer fraco, desesperado e insignificante aos olhos das mulheres. E a verdade brutal, que poucos têm a coragem de lhe dizer, é que essa percepção de fraqueza raramente tem a ver com o saldo da sua conta bancária, o status do seu cargo ou o tamanho dos seus músculos. A raiz de tudo isso, o epicentro do terremoto que destrói sua atratividade, está na sua mentalidade. É um problema de software, não de hardware. Hoje, vamos realizar uma cirurgia em sua mentalidade. Vamos expor, sob a luz fria e implacável da verdade, 7 posturas profundamente perigosas que silenciosa e metodicamente destroem a força de um homem, corroem seu respeito próprio e aniquilam sua influência com o sexo oposto. E eu lhe faço uma promessa solene. Se você se reconhecer, mesmo que, minimamente em qualquer uma das descrições a seguir, você finalmente entenderá, com uma clareza cristalina, por que as mulheres em sua vida perdem a atração por você mais rápido do que a maré baixa. Bem-vindo de volta ao canal. Este não é apenas mais um espaço na internet. É uma forja. Este é o lugar onde homens vêm para afiar seu raciocínio como se fosse uma lâmina, para construir um poder que emana de dentro para fora e para recuperar o controle total e inegociável de seus relacionamentos e de suas vidas. Se você é novo por aqui, considere que você não chegou por acaso. Você acaba de encontrar o único santuário digital onde homens são sistematicamente ensinados a abandonar os jogos infantis da fraqueza e a começar a liderar com uma clareza inabalável, uma confiança que não precisa de validação e um estoicismo que os torna uma rocha em meio à tempestade. Agora, prepare-se para a parte que irá confrontá-lo. A narrativa que muitos homens contam a si mesmos é uma mentira conveniente. Eles não perdem as mulheres porque elas são inerentemente más, ou porque o cenário moderno dos relacionamentos é irremediavelmente injusto. Eles as perdem porque, em segredo, no porão de suas mentes, eles se agarram a atitudes que exalam fraqueza, comportamentos como mendigar por migalhas de atenção, necessitar de uma validação externa constante como um viciado precisa de sua droga, justificar-se excessivamente por cada pequena decisão, paralisar-se pelo medo da rejeição, ou se esforçar, pateticamente para ser o bom moço que nunca ofende ninguém. E cada vez, sem exceção, que você opera a partir desse estado de fraqueza, você voluntariamente entrega o leme do navio para a mulher. Você se torna dolorosamente previsível, completamente sem desafios e, por fim, tragicamente fácil de esquecer. Este vídeo será profundamente desconfortável. Não porque minha intenção seja insultá-lo, mas porque meu papel aqui é segurar um espelho de alta definição na sua frente, sem filtros. Algumas das atitudes que descreverei soarão familiares, talvez familiares a ponto de causar dor, mas entenda que isso é um sinal positivo. Isso significa que você está à beira de uma descoberta monumental. Os hábitos subconscientes que drenaram seu poder e sabotaram seus relacionamentos sem que você sequer notasse. Portanto, permaneça comigo até o fim. Ao concluir nossa jornada, você não apenas conhecerá as 7 atitudes exatas que fazem os homens parecerem fracos para as mulheres, mas mais, crucialmente, você terá o mapa para erradicá-las de sua existência, para sempre. Primeiro, o temor paralisante da rejeição. Todo homem, sem exceção, já sentiu isso em sua carne e alma, a ferroada gélida e penetrante da rejeição. Aquele instante em que a realidade não corresponde à sua expectativa, quando uma mulher não reage da maneira que você idealizou. Talvez ela verbalize um "não, obrigado, não estou interessada". Talvez ela cancele um encontro que você aguardava com ansiedade. Ou talvez, da forma mais cortante, ela o ignore por completo, tratando-o como se você fosse invisível. A vasta maioria dos homens carrega esse medo da rejeição como um prisioneiro carrega uma bola de ferro acorrentada ao tornozelo. E é precisamente esse peso que os esmaga e os enfraquece. O medo em si é exponencialmente mais destrutivo que o ato da rejeição, pois ele o paralisa,
O castra antes mesmo que você tenha a chance de agir. Reflita por um momento sobre o cemitério de oportunidades perdidas na sua vida por causa do pavor de ouvir um não. O homem que não aborda a mulher que acelera seu coração no café. O homem que não expressa seus verdadeiros pensamentos em um relacionamento por medo de balançar o barco. O homem que não estabelece limites firmes quando algo o incomoda profundamente. Por que essa inércia? Porque eles estão apavorados, absolutamente aterrorizados com a possibilidade de perdê-la ou de serem expostos ao ridículo. E esse medo é um ácido que corrói a fundação da sua confiança. A suprema ironia é que as mulheres, com sua intuição aguçada, conseguem sentir o cheiro desse medo a quilômetros de distância, muito antes de você abrir a boca. Sua hesitação, seu nervosismo, o cálculo excessivo em seus olhos, tudo isso grita insegurança. Aqui está a verdade que a sociedade moderna evita. A rejeição não é um veredito sobre o seu valor como homem. É um simples diagnóstico de compatibilidade. Às vezes, as peças do quebra-cabeça simplesmente não se encaixam. E isso não é uma tragédia, é um fato. Contudo, quando você permite que o medo da rejeição assuma o controle do seu sistema operacional, você comete o pecado capital de deixar de ser você mesmo. Você se adapta, se dilui, suaviza as arestas da sua personalidade na esperança de não incomodá-la. E nesse processo de automutilação, você se torna completamente esquecível. Lembre-se disto. As mulheres respeitam infinitamente mais o homem que arrisca ser rejeitado por ser autêntico do que aquele que joga seguro e se apresenta como uma versão genérica e desinteressante de si mesmo. O estoicismo nos oferece a cura para essa doença. Ele nos ensina que os resultados externos, como a aceitação ou rejeição dela, estão fundamentalmente fora do seu controle. O que você pode e deve controlar com mão de ferro é sua atitude, sua coragem e suas ações. Um homem com uma mentalidade estoica encara a rejeição não como um ataque pessoal, mas com uma serenidade desarmante. Ele não implora, não se torna reativo, não se desmorona em um poço de autopiedade. Ele simplesmente reconhece o resultado, extrai a lição, se houver, e segue em frente com sua missão. Essa compostura é magneticamente poderosa porque demonstra uma fortaleza emocional inabalável. As mulheres estão constantemente, consciente ou inconscientemente, testando os homens. Elas querem saber se o homem com quem estão compartilhando seu tempo possui uma espinha dorsal de aço. Se uma simples rejeição ou um sinal de desinteresse é suficiente para quebrá-lo, ela obtém a resposta que precisava. Você nunca foi forte para começar. Quando você teme a rejeição, você a coloca em um pedestal divino. Você age como se a aprovação dela fosse o prêmio máximo da vida, e você, um mero plebeu tentando ganhá-lo. Mas um homem que transcendeu o medo da rejeição inverte completamente o roteiro. Ele entende em um nível celular que ele também é o prêmio. Ele sabe que seu tempo, sua atenção, sua energia e sua presença têm um valor intrínseco. Se ela o rejeita, é uma perda para ela, não para ele. Essa mudança de paradigma mental transforma absolutamente tudo. Segundo, a necessidade crônica de aprovação dela. Uma das armadilhas mais comuns e traiçoeiras em que os homens caem em suas interações com as mulheres é a busca incessante por um selo de aprovação. No início, esse comportamento parece inofensivo, até mesmo carinhoso. Você envia uma mensagem de texto. Os minutos se arrastam. Ela não responde. Imediatamente, sua mente se transforma em um tribunal, e você é o réu e o promotor. Eu disse algo errado? O tom foi inadequado? Será que a ofendi? Devo enviar outra mensagem para esclarecer? Ou talvez uma piada para quebrar o gelo? Esse diálogo interno não é um sinal de força. É um sintoma de uma insegurança profunda. E as mulheres, com seus radares sociais altamente sintonizados, detectam isso instantaneamente. Quanto mais você ativamente persegue a aprovação dela, mais o respeito dela por você se evapora. Por quê? Porque buscar aprovação é a antítese da liderança. Pense nisso. Um líder não pede permissão para liderar.
Um homem verdadeiramente confiante e ancorado em si mesmo não precisa de uma autorização externa para ser quem ele é. Ele não calibra suas decisões, seu senso de humor ou seu estilo de vida com base na reação antecipada de uma mulher. Ele simplesmente navega pela vida com um senso de certeza e propósito. E as mulheres são visceralmente atraídas por essa energia de autossuficiência. Em contraste, o homem, que está desesperado pela aprovação dela, efetivamente entrega o poder a ela em uma bandeja de prata. Ele a coroa como a autoridade final em sua vida. E no momento em que ela percebe que detém esse poder, ela deixa de vê-lo como um parceiro igual, um homem que ela pode admirar, e começa a vê-lo como alguém que ela pode manipular e controlar. É aqui que a filosofia estoica se torna uma ferramenta prática e poderosa. Um homem que pratica o estoicismo não constrói a fundação de sua identidade sobre o terreno instável das reações alheias. Ele não se desintegra se uma mulher discorda dele, o ignora ou o desafia. Pelo contrário, ele permanece firme como um carvalho em seus princípios e valores. Ele sabe quem é e não está disposto a leiloar essa identidade em troca de um conforto temporário ou de uma aprovação fugaz. Quando você precisa da aprovação dela, você está, na prática, dando a ela as chaves da sua própria autoestima. Quando você deixa de precisar, você toma essas chaves de volta e assume o volante da sua vida emocional. A ironia suprema é que as mulheres se sentem imensamente mais atraídas por homens que não estão ativamente caçando sua aprovação. Essa atitude de desapego transmite independência, demonstra que você possui padrões elevados, valores sólidos e uma vida rica e interessante fora dela. Isso comunica, em um nível subconsciente, que você não está tentando impressioná-la. Você está simplesmente sendo você mesmo, e ela é livre para aceitar ou não. Essa postura cria tensão, mistério e, acima de tudo, respeito. Terceiro, a busca desgastante por validação constante. Uma das maneiras mais rápidas e eficientes para um homem pulverizar seu poder e atratividade com as mulheres é engajar na busca incessante por validação. Este é um comportamento insidioso, porque frequentemente se disfarça sob o manto de demonstrar carinho ou ser romântico. Mas a realidade, despida de eufemismos, é simples e brutal. Quando você constantemente busca o selo de aprovação dela para suas ações, você deixa de ser um homem que ela respeita e se transforma em um homem que ela, na melhor das hipóteses, tolera. A busca por validação se manifesta de várias formas. Você envia uma mensagem e fica em um estado de ansiedade febril, olhando para o telefone a cada 5 minutos, esperando por aquela notificação que lhe dará uma dose de alívio. Você compra presentes ou faz favores, não por um impulso genuíno de generosidade, mas porque secretamente espera uma recompensa emocional, um reconhecimento que diga: você é incrível, o que eu faria sem você? Você posta fotos em redes sociais e depois analisa obsessivamente se ela curtiu ou comentou, usando a interação digital dela como um termômetro para o seu próprio valor. Você vive em um ciclo vicioso onde a reação dela determina sua autoestima. E aqui reside a dura e fria realidade. As mulheres percebem isso imediatamente. Por que essa dinâmica é tão perigosa para a atração? Porque as mulheres não se sentem atraídas por homens que necessitam ser constantemente tranquilizados e elogiados. Elas são atraídas por homens que se validam por si mesmos, que possuem uma fonte interna de autoestima. Se você exige elogios constantes para se sentir bem, você está demonstrando que sua confiança é tão frágil quanto uma casca de ovo. Isso não é força, é dependência emocional. E a dependência é o veneno mais potente para a atração. Um homem estoico não tem necessidade de validação constante porque ele se valida a si mesmo. Ele sabe quem é, o que representa e o valor que traz para a mesa. Ele não se despedaça se uma mulher não nota seus esforços, nem implora por sua atenção como um mendigo. Em vez disso, ele age com propósito, seguro em sua própria identidade. E, ironicamente, esse é precisamente o tipo de homem que as mulheres sentem um desejo natural de validar, sem que ele jamais precise pedir. Quarto, evitar o conflito a todo e qualquer custo.
Sejamos brutalmente honestos. A grande maioria dos homens tem aversão ao conflito, especialmente o conflito com as mulheres que desejam. Eles aprendem a concordar, a aceitar coisas em que fundamentalmente não acreditam e a engolir suas frustrações e ressentimentos, tudo em nome de manter a paz. No curto prazo, isso pode parecer uma estratégia inteligente e madura. Afinal, quem em sã consciência gosta de discussões e brigas, certo? Mas aqui está o problema fatal dessa abordagem. Quando você evita o conflito a todo custo, você, pouco a pouco, apaga sua própria voz dentro do relacionamento. E no momento em que sua voz desaparece completamente, o respeito dela por você também desaparece. Pense nas implicações. Um homem que nunca se defende, que nunca se posiciona, está enviando uma mensagem poderosa e destrutiva. Minha necessidade de conforto e de evitar o desconforto é maior do que meus próprios princípios e meu respeito próprio. Sua felicidade momentânea é mais importante do que minha integridade. Ele teme que se ele falar o que realmente pensa, ela ficará chateada, se afastará ou em seu pior pesadelo o abandonará. Então, em vez de estabelecer limites claros e saudáveis, ele sorri e acena mesmo diante do desrespeito. Com o tempo, ele deixa de ser um parceiro para se tornar um capacho. E quanto mais ele evita o conflito, mais o conflito interno, ressentimento, se acumula, esperando para explodir. O conflito não é algo a ser temido, é uma oportunidade. Quando gerenciado com calma, confiança e maturidade, o conflito aprofunda o respeito. Ele demonstra a ela que você não tem medo de discordar, de impor limites ou de se manter firme em seus princípios. Isso não significa gritar, insultar ou tentar dominar. Isso é fraqueza disfarçada de força. A verdadeira força é serena, firme e clara. Evitar o conflito a todo custo o transforma em um escravo das emoções dela, mas enfrentar o conflito com serenidade o estabelece como um líder dentro do relacionamento. Quinto, esforçar-se excessivamente para agradar. Todo ser humano tem um desejo inato de ser gostado. É natural. No entanto, quando um homem transforma esse desejo em uma obsessão, esforçando-se de maneira constante e servil para agradar uma mulher, ele cruza uma linha invisível, mas crítica, que separa a generosidade da fraqueza. E aqui reside uma das maiores ironias das relações humanas. Quanto mais você se esforça para agradá-la, menos ela genuinamente o aprecia e valoriza. Pense no arquétipo do homem bonzinho, que não possui a palavra não em seu vocabulário. A namorada pede um favor, e mesmo que seja extremamente inconveniente e atrapalhe seus próprios planos, ele larga tudo para atendê-la. Ela quer mudar os planos que fizeram de última hora, e ele, sem hesitar, reorganiza toda a sua agenda para acomodá-la. Ele faz isso não por um genuíno desejo de servir, mas por um medo paralisante de decepcioná-la. À primeira vista, isso pode ser confundido com devoção, mas em sua essência, é puro desespero. E o desespero é o assassino silencioso da atração. Por quê? Porque as mulheres, em um nível primal, não respeitam homens que estão perpetuamente disponíveis, que sempre concordam com tudo e que vivem em um estado de desespero para não causar o menor incômodo. Um homem que se esforça demais para agradar não está demonstrando amor. Ele está demonstrando medo. Medo da rejeição, medo do conflito, medo de perdê-la. E uma mulher não pode, em sã consciência, admirar e se sentir atraída por um homem que é guiado pelo medo. A verdade é que as mulheres preferem, de longe, homens que possuem limites claros, padrões elevados e a coragem de dizer não quando necessário. Sexto, dar explicações e justificativas em excesso. Imagine o seguinte cenário. João está em um relacionamento sério e informa sua parceira que vai sair com seus amigos. Em vez de uma comunicação simples e direta, ele se lança em um monólogo defensivo e detalhado. Olha, eu vou ficar fora apenas por algumas horas. Prometo que não vou beber muito. Não precisa se preocupar. Vou te mandar mensagens para você saber que está tudo bem.
E voltarei para casa bem cedo, porque a última coisa que eu quero é que você se sinta abandonada ou negligenciada. À primeira vista, essa atitude poderia ser interpretada como atenciosa e considerada. No entanto, para ela, isso soa como um alarme de insegurança. João está se explicando de forma exagerada e, nesse processo, está silenciosamente implorando pela aprovação e permissão dela. Essa é a armadilha em que inúmeros homens bem-intencionados caem. Eles explicam demais, justificam cada pequena ação e fornecem razões intermináveis para as decisões mais simples da vida. Por que eles fazem isso? Porque, em um nível profundo, eles temem o conflito, a rejeição ou a desaprovação. Eles operam sob a crença equivocada de que, se explicarem cada detalhe de forma exaustiva, ela não terá motivos para ficar chateada ou questioná-los. Mas o problema fundamental é que dar explicações demais faz você parecer fraco. Isso demonstra a ela que você duvida de suas próprias decisões. Indica que sua prioridade é mais agradá-la do que se manter firme em suas próprias escolhas. Um homem que se justifica constantemente perde sua atratividade ao longo do tempo, porque lhe falta uma aura de autoridade e autoconfiança. Ela não vê um homem que lidera com segurança. Ela vê um homem que duvida de si mesmo. 7. Colocá-la em um pedestal inatingível. Um dos maiores e mais comuns erros que os homens cometem com as mulheres que desejam é colocá-las em um pedestal. No início do relacionamento, isso pode parecer a quintessência do romantismo. Cobri-la de elogios superlativos, tratá-la como se ela fosse uma criatura perfeita e sem falhas, e fazê-la sentir que ela é o centro absoluto do seu universo. Mas aqui reside o problema fatal dessa dinâmica. No momento em que você coloca uma mulher muito acima de você, você automaticamente se posiciona abaixo dela. E nessa equação de poder desequilibrada, a atração inevitavelmente morre. A abordagem equivocada se manifesta em frases como: "Você é a mulher mais incrível e linda que eu já conheci. Sinceramente, eu não mereço alguém como você." Ou em declarações como: "Eu faria absolutamente qualquer coisa neste mundo para te fazer feliz. Você é tudo para mim." Para a maioria dos homens, essas são expressões de profundo afeto. No entanto, para uma mulher, elas são sinais vermelhos de fraqueza. Essas frases comunicam que você não se vê como um igual dela, mas como um ser inferior que teve a sorte de ser notado por uma divindade. E quando ela internaliza essa percepção, o respeito dela por você começa a se desintegrar. Qual é a maneira correta? Respeite-a profundamente, admire suas qualidades, mas nunca, jamais, a adore como uma deusa. Em vez de dizer "eu não te mereço", a mentalidade correta é "nós somos bons juntos porque tiramos o melhor um do outro." Isso comunica equilíbrio, parceria e respeito mútuo. As mulheres não querem ser idolatradas. Elas querem ser inspiradas. Elas querem sentir que estão ao lado de um homem com padrões, propósito e uma confiança que não depende delas. A verdade final é esta, e ela é simples. Estas 7 atitudes: temer a rejeição, necessitar de aprovação, buscar validação, evitar o conflito, esforçar-se para agradar, dar explicações demais e colocá-la em um pedestal, são precisamente os hábitos que drenam o poder de um homem. As mulheres não respeitam a fraqueza disfarçada de amor. Elas respeitam a força, a clareza de propósito e a convicção inabalável. Se você se identificou com qualquer uma dessas atitudes, não encare isso como uma derrota, mas como a mais valiosa das oportunidades. É um chamado para a ação. Abandone os hábitos da fraqueza, abrace a mentalidade estoica e comece a liderar seus relacionamentos com uma calma poderosa e um propósito claro. Faça isso, e você deixará de ser uma folha ao vento, controlado pelas emoções das mulheres, para se tornar a rocha, o homem que é admirado por elas. Se você assistiu até aqui e está pronto para forjar uma nova versão de si mesmo, comente a palavra poder, para eu saber quem está verdadeiramente comprometido em reconquistar seu lugar de direito.